Oi, 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 tudo bem? Estamos aqui com a nossa primeira semana de revisão para a UFO, né? Nosso curso de revisão aqui baseado em exercício. E essa aulinha agora é a de Química, né? Da primeira semana, semana 1 de Química. Aula super tranquila, né? Eu vou pegar alguns exercícios aqui para lembrar alguns conceitos básicos, que é aquele assunto de ligações químicas, ligação iônica, covalente, tem alguns conceitozinhos. Eu vou pegar a maioria dos exercícios aqui, mas é a mais tranquila dessa semana, né? Matemática e física são mais pesadinhas. Vamos começar com o materialzinho que eu mandei pra vocês aí, ó. Vamos começar com a questão de número 2. A questão de número 2, ele fala o seguinte, ó. A solução de NaOH e CaOH2. Hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio, não é isso? São duas bases. Apresentam soluto de caráter metálico, devido à presença de elétrons livres? Não. Gente, isso aqui são duas bases. Ó, o Na tá no grupo 1A. O OH é o íon hidroxila, não é? O cálcio está no 2A, o OH é grupo hidroxila. Isso aqui é ligação iônica. As bases, com exceção do hidróxido de amônia, são ligações iônicas, porque elas vão ter lá uma base, um metal, por exemplo, um Na+, ligado com o íon hidroxila OH-. A hidroxila é um íon, né? Então, dá caráter iônico isso daí. As duas são bases, ó. Então, letra B. Iônico, devido à presença de moléculas. Tá? É iônico, mas não é devido à presença de moléculas. Ele é iônico devido à presença de íons. Iônico devido à presença de íons e sua estrutura. Opa, letra C, perfeita, né? Letra C bonitinha aqui, ó, certinha. A D, molecular? Não. A gente já viu que é o quê? Iônico. E, molecular? Não. O composto é iônico. Questão super facinho, né? A próxima questão que a gente vai analisar aqui, seguindo na sequência aí, é a questãozinha de número 4. Número 4, ele fala assim: a água tem propriedades únicas que a tornam indispensável à vida na Terra. Essas propriedades decorrem das características de suas moléculas que apresentam. A gente sabe que a água, a formulinha da água H2O, não é? Ela é formada, como que a gente faz a ligação dela? O hidrogênio está no grupo 1A, o oxigênio está no grupo 6, né? Embora o hidrogênio esteja no grupo 1A, ele não tem comportamento como os metais, né? Você lembra que ele é uma exceção à regra do octeto, ele não estabiliza com 8, ele estabiliza com 2 elétrons. Então, ele vai fazer ligação com o oxigênio ali do tipo covalente, fica assim, ó. Você tem um O aqui, não é? 2 hidrogênios aqui, ó. Ele vai compartilhar um elétronzinho com esse oxigênio, outro com esse aqui. E esse oxigênio, que tem 6, porque ele tá no grupo A, ele faz interação só com 2, ó. Ele ainda sobra 4 aqui, que é o que a gente chama de nuvem eletrônica. Lembra que essa nuvem eletrônica, esses elétrons que não fazem interação aqui na molécula, causam uma repulsão nessa molécula dentro, curvando ela, não é? Por isso que a água tem uma geometria o quê? Angular. E toda molécula de geometria angular tem momento polar diferente de 0. Isso que faz a água ser o quê? Polar, né? E ele vai questionar esses conceitos aí na questão, quer ver? Ele fala assim, ó, letra A, ligações covalentes, certo, ela tem ligações covalentes entre os átomos, geometria angular, beleza. São apolares? Não, porque pela geometria, toda geometria angular é
polar. Tá? A letra A o que deixa errado aí é o finalzinho. B, ligações covalentes, beleza. Entre os átomos, geometria linear? Não. Geometria é angular. C, ligações covalentes, beleza. Entre os átomos, geometria angular, beleza. E são polares. Letra C. Muito fácil, né? Mas tem que lembrar, você tem que lembrar os conceitos. A letra D, ligação iônica, já vai pra fora, a letra E, ligação iônica, já vai pros beleléu também. Super tranquilinha, né? Mais conceitual. Próxima questão, questãozinha de número 5. Ele fala assim, ó, o óxido nitroso N2O, gasoso, também conhecido como gás hilariante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência dos motores de combustão interna. Abaixo está representada uma possibilidade na estrutura de Lewis dessa molécula. De acordo com a fórmula, ele até te deu ela, mas se a gente fosse montar, você pensa assim, ele tem 2 N's, não é? Com um O. Aí esse N aqui, ó, ele precisa fazer o quê? Cada N, o N tá na 5, não tá? E o oxigênio tá na 6. Então, esse N com esse N vai compartilhar aqui, ó, 1, 2, 3. Esse N aqui ainda tem 2 aqui sem compartilhar, né? Aí esse aqui, ó, já ficou estável. Esses 2 aqui já estão estáveis, porque esse N aqui ele não pode fazer mais ligação covalente. Por quê? Porque ele já compartilhou os 3 que ele precisa com esse outro nitrogênio aqui. Mas tem esse coitado desse oxigênio que precisa de 2, não precisa? Aí esse nitrogênio aqui não tem 2 ainda sem fazer interação, ele faz aquela ligação que a gente chama do tipo coordenada. Ligação covalente do tipo coordenada. Ou seja, quando um átomo já está estável, mas ele ainda tem elétrons, e tem que ser aos pares, né? Que não fez interação com outro átomo, ele pode deixar um terceiro átomo interagir com esses 2 elétrons dele, mas ele não vai interagir com nenhum aqui do oxigênio. Você viu que eu fiz questão de desenhar bem longinho aqui, ó, igual ele pôs aqui, né, para mostrar que esse nitrogênio não interage com nenhum desses. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ele tem 3 ligações covalentes. 3 ligações, ó, essas aqui são 3 ligações covalentes simples e uma ligação covalente do tipo coordenado. Isso aqui é a antiga dativa, tá? Mas hoje em dia você não chama de dativa mais. Então, vamos ver o que ele fala, ó. De acordo com a fórmula, a presente marca a opção que descreve corretamente. Ele quer corretamente. Uma ligação iônica. Nada a ver. Tem nada de íons aí. Já para até de ler. 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Aí você fala assim, mas Catiúcia, você não falou pra mim que é covalente do tipo coordenada? Como é que ficaria a fórmula estrutural aqui? Ficaria N. A ligação coordenada, antigamente a gente representava ela por uma setinha. Não pode mais, de jeito nenhum. Aqui no sul, você, de acordo com a IUPAC, você pode representar ela por uma simples ou por uma dupla. Está sendo mais utilizado o Enem, os vestibulares daqui, eles usam a simples, ó, né? Mas essa ligação simples aqui está representando uma interação do tipo covalente coordenada. Tá, a letra B tá certa. 2 ligações covalentes simples? Não. 2 ligações iônicas? Não. 2 ligações covalentes sendo uma dupla, não tem dupla aí, né? Tem uma tripla e uma simples que está representando a ligação coordenada, covalente do tipo coordenada. Então, a melhor resposta aí, letra B. Também é fácil, não é só você lembrar os conceitozinhos básicos de ligação, que você faz as questões quase todas.
próxima aqui, ó, questão número 6. Ele fala o seguinte: as ligações covalentes podem ser classificadas em 2 tipos: covalentes polares e covalentes apolares, que é a parte de polaridade de ligação, né? Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula é polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Bom, na letra A, ele já coloca no primeiro aqui um HCl, ó. O HCl já fura, porque o HCl, o cloro é mais, ele tem geometria linear, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, isso aqui vai dar uma molécula polar. Ele quer apolar. Então, a letra A já não pode ser. Na letra B, ele coloca primeiro aqui, ó, um Cl2. Cl2, se você fizer a geometria dele, é Cl2, é um Cl com Cl sim. É linear e não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, eu posso falar que é uma molécula apolar. Beleza? Esse aqui, então, tá valendo, ó. Esse aqui vai ser polar, né? O HCl. Aí, a próxima que ele coloca NH3. O NH3, se você pensar no NH3, ele é assim, ó. Sobra 2 aqui, não é? Porque ele liga com um H aqui, um H aqui, um H aqui, ó. Quando sobra nuvem eletrônica e elétrons sem fazer interação, dá aquela repulsão, curva molécula. Se eu tenho 4 átomos, então aqui quer dizer que eu tenho uma geometria piramidal. Geometria piramidal é polar. Então, a letra B também você já descartaria ali, ó. Se você quiser fazer do CO2, que já vai ter no outro aí, ó, o CO2 seria polar, porque o CO2 não é assim, ó. Ele vai compartilhar. O carbono tá na 4, né? Ele precisa de mais 4. Ele compartilha 2 com esse oxigênio aqui, ó, que fica feliz, e com esse outro oxigênio aqui também. O átomo central, no caso, que é o carbono, não sobra nenhum elétron nele sem fazer interação. Então, ele não vai curvar. Ele tem geometria linear. Aí você pensa assim, a polaridade. Se eu comparar o oxigênio com o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo. Puxa para cá. Esse também puxa para cá, ó. Só que como é tudo oxigênio nessas beiradinhas, o momento polar resultante é 0. Né? Vai zerar. Isso faz com que a molécula seja apolar. Então, a letra B está errada por conta do NH3, mas o Cl2 e o CO2 são apolares. Vamos ver a letra C. Cl2, apolar, a gente já fez. CO2, apolar, a gente já fez. O CCl4. CCl4, gente, tem geometria tetraédrica. É aquele assim, ó. Né? A geometria tetraédrica, como que a gente vê a polaridade dela? Se ela tiver os ligantes iguais, você viu que todos os ligantes em torno do carbono aqui são iguais, é tudo cloro. Ela é apolar. Se ela tiver ligantes diferentes, se tivesse, por exemplo, um hidrogênio aqui, aí ela já seria polar. Então, a letra C aí tem 3 moléculas, do jeitinho que ele pediu, né? As 3 moléculas são de caráter o quê? Apolar. Então, a letra D, o CCl4, BFH2SO4, não tem nem como você analisar a geometria, tem mais de 5, não tem nada a ver. Tranquila também, né? Mas, de novo, o que você tem que lembrar? Teoria. Isso aqui, se alguém tá vendo essa aula aqui, tá, nossa, não tô lembrando de nada disso, pega um resumo lá de química básica, né, de geometria, polaridade. A semana que vem a gente vai fazer uma aula de geometria, polaridade, forças, eu ainda vou bater nessa tecla. Dá pra ir lembrando aqui no exercício, mas se você ver que tá muito ruim, pega lá um resuminho, dá uma lida, põe um resumo do lado da aula pra te ajudar, certinho? Ó, próxima questão de número 7. Ele fala assim:
A nível de ilustração, os núcleos dos átomos são considerados ilhas mergulhadas em um mar de elétrons. Opa! Quando você vê essa palavrinha aqui, mar de elétrons, dica. Qual que é o tipo de ligação que é explicada por essa teoria de mar de elétrons? Ligação metálica. Ligação metálica, são as ligas metálicas, tá? Olha lá, essa comparação nos leva a concluir que se trata de uma ligação química, letra A, metálica. Mar de elétrons, explicado pela teoria do mar de elétrons, do núcleo, os elétrons livres, não tem lá nas ligas metálicas os elétrons livres, que dá aquela característica aos metais de serem bons condutores de eletricidade, de calor. Liga metálica, letra A. Não tem nem o que questionar. Bom, né? Não tem conto nenhum. Essa parte de química é só teoria, só análise teórica. Próxima questão. Vamos pular lá para a questão 9. Questão 9, ele fala assim, ó. É de VOF para você marcar as alternativas. Você fala, mas não tem VOF na UFO, mas tá vindo muito questão assim. Item 1, 2, 3 e 4 são corretos. Aí, para você marcar, tá? 2018, a prova de física veio toda nesse formato. Então, é bom você treinar questõezinhas de VOF, de certo e errado, de itens, né? Porque aí você não treina e esse tipo de questão é traiçoeira. Porque se ainda fosse um VOF lá, estilo de acerta, mas não, aí além de ser o VOF, você tem que acertar a sequência, marcar que tem a sequência certa. Às vezes te ajuda, às vezes te atrapalha, porque se você confundir uma ali, você marca uma sequência errada, perde tudo. É diferente se fosse uma questão de VOF mesmo, valendo ali item a item. Então ele fala assim, ó, no primeiro itemzinho aí, ele faz a seguinte afirmação: os metais apresentam alta condutividade elétrica, mas baixa condutividade térmica? Falso. Metal, as ligas metálicas, elas são boas condutoras de eletricidade e calor. Então tá errado. No 2, no próximo aí, ó. Ele já dá pra você eliminar, tá vendo? Ó, se você acha que a primeira, você já elimina duas aí. O bronze é uma liga formada por cobre e estanho. Verdadeiro. Eu tinha que saber? Meio que tinha aqui, né? As principais ligas do aço, essas mais famosas aí, compensa você dar uma olhadinha. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica em meio aquoso ou quando fundidos. Perfeito! Característica de ligação iônica, não é? São bons condutores de eletricidade, conduzem corrente quando em solução aquosa ou quando estão fundidos, porque quando eles estão em solução aquosa ou fundida, eles sofrem dissociação. Dissociação, separa os íons, né? Composto iônico dissocia, composto covalente ioniza. Então, até agora a gente deu FVV. FVV, já dava para marcar, já dava para você ver que é a letra B, mas vamos fazer o restante aí. A ligação covalente ocorre entre metais e não metais. O KBr é um exemplo. Não. A ligação covalente, geralmente, ela ocorre entre os ametais e o KBr não é um exemplo. KBr é um exemplo de ligação iônica, né? Tá errado, isso aí é falso. A letra E. A letra E, olha, o último item aí. O dióxido de carbono é uma molécula apolar, a gente acabou de fazer ele, ó, CO2. Lembra, tava no quadro passado aqui, o CO2, ele é apolar? É apolar. Olha lá, é uma molécula apolar, mas que possui ligações covalentes polares, certinho. Eu fiz aqui, não fiz? Ó, porque aqui, ó, o CO2 não ficou assim? Se eu analisar essa ligação, só a ligação covalente aqui, ó, o O é mais eletronegativo que o carbono, puxa pra cá. Então, essa ligação é polar. Mas, aqui também eu tenho outra ligação polar. Mas essas duas ligações polares é como se fosse vetor, é um vetor, igual você faz análise vetorial na física. Tem sentido contrário menos no valor, a resultante é zero. Então, ela é uma molécula apolar
com ligações covalentes polares. Tá perfeito isso aí, tá certinho. Certo? Então, a certa aí é a letra B. Próxima questão, 10. Número 10. Número 10, ele fala assim, ó. Considere a alternativa abaixo e assinale a incorreta, que é a incorreta. Pode-se obter fios a partir do elemento como ouro e níquel? Pode. Você lembra que ouro e níquel são os metais, ligas metálicas, né? Eles têm aquele caráter metálico elevado, que é o que? Ductibilidade, fazer fio. Então, a letra A tá certa, ele não quer a certa, ele quer a errada. Metais são, em geral, muito resistentes à tração? Sim. Se você pegar um fiozinho aqui, né, um fiozinho de uma pulseira sua e puxar, você provavelmente sozinho não vai conseguir arrebentar o fiozinho, né? Eles são resistentes à tração. Está certo. Quando polidas, superfícies metálicas refletem muito bem a luz? Muito, né? É porque você faz você reflete, você não vê que às vezes você tem uma placa aí de alumínio, né? Que você é quase um espelho. Se ela for polida, ela brilha. A gente fala que brilha e dá para refletir a luz muito bem. Também tá certo. Olha a letra D, sobrou ela, né? Em materiais que apresentam ligação metálica, os pontos de fusão são sempre elevados. Isso aqui, você podia falar assim, nossa, mas eu acho que tá tudo certo, porque o metal, aí quando fala em metal, vem na sua cabeça um pedaço de ferro, um pedaço de alumínio, você pensa, isso é difícil de eu derreter. Mas existe um metal que ele é extremamente denso, que na temperatura ambiente ele tá líquido, que é o mercúrio. Então, você viu que ele generalizou, ó. Em materiais que apresentam ligação metálica, os pontos de fusão são sempre elevados. Não é sempre. Se um elemento fura, não obedece à regra, eu não posso usar. Já viu aquele macete que a gente que é professor fala assim, cuidado com sempre, nunca, necessariamente, muito cuidado com essas palavrinhas, né? Se tiver um exemplo ali que fura a regra, já não vale mais. Então, a letra D aí que é a que estaria errada. Ó, a próxima que a gente pode fazer, vamos fazer a questão 14. Ele fala assim na questão 14. O cianeto de sódio, ele até dá a fórmula, ó. NaCN. É largamente usado na extração de ouro das rochas auríferas, na siderurgia e em galvanoplastia, como componente de banhados na niquelação e cromação. No cianeto de sódio existem ligações do tipo. Vamos pensar aqui, olha aqui. O sódio está na 1A. O íon cianeto, você já viu que a gente faz assim, ó? Isso aqui é Na+, CN-. O íon cianeto é CN-. Então, entre o Na+ e o CN aqui, eu tenho uma ligação iônica. Então, eu tenho caráter iônico nessa molécula. Só que o meu ânion aqui, no caso o cianeto, ele é composto por dois elementos, carbono e nitrogênio. E ele fica assim, ó. Se ele tem uma valência assim, o íon cianeto é assim, ó. Ele tem um menos aqui, porque o carbono, ele não faria as 4 ligações dele. Então, ele fez aqui, ó, 1, 2, fez uma aqui, ó. Eles precisariam de mais uma aqui pra estabilizar, né? Porque ele fez uma aqui, ó. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho ligação covalente. Então, quando você pensa nesse composto cianeto de sódio, ele é o que a gente chama de um composto misto. Ele tem caráter iônico e caráter covalente. Então, olha o que ele fala. Letra A, somente iônico? Não. Iônico e covalente simples? Não. Iônico e covalente dupla? Não. Iônico e covalente tripla. Letra D. Tranquilo, né? Facinho. Próxima questão aí, última que a gente vai analisar, é a questãozinha de número 17. Essa questãozinha de número 17, ele fala assim, ó.
Na tabela abaixo, temos átomos neutros representados por A, B, C e D. Aí você viu que ele te dá algumas informações desse átomo aí, ó. Tipo, no A, ele põe número atômico 7. Se o número atômico é 7, faz a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p, aí teria que ser 2p3, né? 3, 5, 6, 7. Por que eu tô fazendo isso? Qual que é a camada de valência aqui? É o que tem o número 2, ó, o número 2 aqui e aqui. Aí, quer dizer que é camada K, ó, aqui o 1 é camada K, L, L. Então, na camada L, eu tenho 2 mais 3, 5 elétrons. Então, quer dizer que esse átomo aqui está no grupo 5A. Tudo bem? O B, ele falou assim que é o neônio e 1s2. Opa, se termina em 1s2, é porque é um elemento do grupo 1A. Ah, Cátia, como é que você sabe? Porque o neônio é um gás nobre, então do gás nobre para lá ele está todo estável. Então ele está no grupo 1A. O C, ó, ele deu a configuração, ele falou que é 1s2, 2s2, não é? E 2p6. De novo, ó, camada K, aqui é L, aqui é L, 6, 7, 8. Então, ele tá na 8A, é um gás nobre. Então, ele não pode fazer ligação. O D, meu composto não acaba nunca mais aqui. 1s2, ó. 1s2, 2s2, 2p3. Então, ó, 3, 4, 5, né? P3 mesmo? É, P3. Então, ele tá na 5A. E o E, ele deu 12. Então, a gente faz a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui, ó, camada K, L, M. Então, tá na 2A. Por quê? Aí a gente sabe quem é gás nobre, quem é um ametal, quem é um metal, né? Dá pra gente ver direitinho. Não tô lendo. Tá. Aí olha o que ele fala. Ele quer de novo a incorreta. O composto formado por A e D apresenta covalência. Certo? Porque A e D são dois ametais, 5A, ó. Então, A e D é covalência, tá certo. Ele quer a errada, não é a certa. O composto formado por B e C é iônico. B e C. Tá errado. Por quê? B e C, ó, o C é um gás nobre. Gás nobre não faz ligação. Então, tá muito errado isso daqui. Então, aqui a letra B, ó. A gente vai ver as outras, mas a letra B tá errada. Ele quer a incorreta. A C, a ligação metálica ocorre no composto formado por B e E? Não. Ocorre, né? B e E, ó, 1A com 2A vai dar ligação metálica entre metais. A energia de ionização é maior em C e menor em B. É, maior em C e menor em B. O C não é um gás nobre? Os gases nobres têm alto valor de energia de ionização. O B é um metal, já tem energia de ionização mais baixa, né? Então, assim, tá... A única que tá errada mesmo aí é a B, porque ele tá falando assim que um gás nobre nem é por questão de ser iônica. O gás nobre não faz ligação nenhuma, nem iônica, nem covalente, nem nenhuma, certo? Essa foi a revisãozinha de química dessa parte mais básica, tranquilo, né? Ligação, igual eu disse. Ela é mais de lembrar a teoria. Façam os outros, eu fiz a maioria, mas aí vocês fazem o outro, volta numa aula. Se tiver muito cru, volta num resuminho, você já deve ter um resuminho aí, né?
Porque pode aparecer, essa parte básica aparece muito.